Começa agora Voz da Rede, o programa do Sindirede, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública Municipal de Belo Horizonte. Está no ar o Voz da Rede, o programa do Sindirede, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Municipal de Belo Horizonte. Eu sou Paulo Ribas e você confere agora as atualizações de notícias que interferem no dia a dia do trabalhador mineiro. Giro de notícias. E felizmente, Estados Unidos e Irã deram uma trégua nos bombardeios mútuos nos últimos dias após 2 semanas consecutivas de ofensas. Mas a situação ainda é tensa no mar. A circulação caiu consideravelmente por causa dos ataques dos rebeldes Houthis a instalações petrolíferas na costa do Mar Vermelho. A cidade atacada abriga o principal porto saudita de petróleo no Mar Vermelho e se tornou uma alternativa ao bloqueio feito pelo Irã no Estreito de Hormuz, por onde passa 20% do petróleo consumido no mundo. Os imperialistas chefiados por Donald Trump continuam com sua famosa guerra de narrativas, afirmando que o canal está aberto. A Guarda Revolucionária Iraniana, por sua vez, diz que não existe nenhum tipo de negociações com os Estados Unidos e deteve 6 navios mercantes que tentavam cruzar a rota na última segunda-feira. Mas um triste capítulo ocorreu no último sábado no Mar Cáspio. Um navio comercial iraniano foi atacado pela Ucrânia, que justificou o ataque declarando ter atingido embarcações usadas para transporte de cargas militares ligadas ao Irã, além de um navio de guerra russo. O Irã condenou o ataque, que resultou na morte de um marinheiro, e afirmou que a embarcação era da frota comercial do país. Teherã convocou representantes diplomáticos da Ucrânia para esclarecimentos e classificou a ação como um ato de agressão, prometendo uma resposta. Teherã ainda acusa a Ucrânia de ter feito essa ofensiva a mando de Israel. E mais uma vez o governo sionista e genocida de Israel violou o cessar-fogo na última sexta-feira, atacando o sul do Líbano. Soldados libaneses já tinham ocupado alguns vilarejos na mesma região. O Hezbollah criticou os termos do entendimento mediado internacionalmente e declarou que não vai se desarmar, ou seja, a guerra continua provocando destruição e evasão em massa. Quinta-feira passada, dia 23 de julho, foram divulgados os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2026. E a cada novo levantamento sobre a violência contra as mulheres no Brasil, os números revelam um cenário extremamente grave. Todos os indicadores de violência contra mulheres e meninas no país cresceram no último ano. O dado mais assustador é o aumento dos feminicídios, que bateu recorde pelo 4º ano seguido. O anuário mostrou um dado estarrecedor. Menos mulheres foram assassinadas em crimes comuns, mas mais mulheres foram mortas em feminicídios em decorrência da violência machista. Para cada feminicídio consumado, registrado no país, houve 2,7 tentativas, indicando que milhares de mulheres escaparam da morte por circunstâncias alheias à vontade do agressor e permanecem em situação de risco. Infelizmente, o feminicídio é só a ponta do iceberg. Antes de serem assassinadas, milhares de mulheres passam por ameaças, agressões físicas, perseguições e violência psicológica. Segundo especialistas do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a violência de gênero costuma ser cumulativa, progressiva e escalonada. Raramente ela começa pelo ato mais grave. Os indicadores que mais cresceram foram os casos de perseguição, o stalking, a violência psicológica e o mais grave de todos, o descumprimento de medidas protetivas. Vale lembrar que esse último dado aumentou em todos os estados do país, ou seja, quando a mulher rompe o silêncio, denuncia o agressor e consegue medida protetiva na justiça, ela não é respeitada. Nesses casos, o Estado está falhando em garantir a eficácia das próprias decisões judiciais que ele mesmo emite. Quase 80% dos feminicídios foram cometidos por companheiros ou ex-companheiros. Em 96,4% dos casos com autoria identificada. Esses dados desmontam a narrativa de que a violência contra as mulheres seria fruto da ação de criminosos desconhecidos. Ela acontece dentro de casa, nas relações afetivas e familiares, em ambientes considerados
socialmente seguros. As mulheres negras representam quase 2/3 das vítimas de feminicídio no país. Não dá para falar de violência de gênero sem falar de racismo. A atual situação orçamentária das políticas para as mulheres é um escândalo no país. Em 2024, o orçamento destinado a esse fim representou menos de 0,01% do total executado pela União. O então governador Zema, no dia 31 de dezembro de 2024, vetou um auxílio para mulheres vítimas de violência doméstica. Mas não é só Minas, todos os governos são omissos nesse assunto. Numa sociedade onde parlamentares ignoram a urgência da efetivação do PL da misoginia sob o pretexto de falta de liberdade de expressão, a mulher sangra, é ignorada e assassinada todos os dias. E o Ministério Público Federal denunciou uma crise humanitária sem precedentes enfrentada pelo povo indígena Machacali no Vale do Mucuri. A mortalidade infantil entre os indígenas atingiu 2 vezes a registrada pelos não indígenas da mesma região. Além da falta de água potável, o documento do Ministério Público destaca a desnutrição crônica, a dificuldade ao acesso à saúde e também denúncias de racismo institucional. A ação que resultou na decisão liminar foi apresentada pelo MPF em 16 de julho. As determinações são direcionadas à União, à Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, ao Governo de Minas e aos municípios de Bertópolis, Ladainha, Santa Helena de Minas e Teófilo Otoni. Segundo a decisão, o descumprimento das medidas poderá resultar em multas diárias entre 15 e 60 mil reais, que serão destinadas ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos. É um absurdo que a União, o governo estadual e as prefeituras envolvidas deixem uma situação dessas chegar a esse ponto. Em mais uma aula de incompetência e amadorismo, a gestão municipal de Belo Horizonte vai atrasar as obras da Avenida Cristiano Machado no cruzamento com a Sebastião de Brito em 120 dias. O Belo Horizontino já não suporta mais tanta lentidão ao transitar na Avenida Cristiano Machado desde 2025. Não existe paz para os motoristas da região. Segundo o Diário Oficial do município, que publicou o termo aditivo de prorrogação do prazo, uma peça que é utilizada na canalização do gás e que veio da Europa apresentou riscos para a segurança da obra. Para concluir a interligação definitiva da nova rede, será necessário substituir o componente. O serviço também exigirá desmontagens, novas soldagens, ensaios técnicos e o recomissionamento do sistema. O convênio prevê que a Gasmig, por meio de empresas contratadas, execute as obras necessárias para remanejar os trechos da rede de gás natural que tenham interferência comprovada. A obra estava prevista para ser entregue no final de setembro deste ano. Com o adiamento, a vigência foi estendida até 28 de janeiro de 2027. Uma obra que é tão aguardada, mas que foi exaustivamente atrasada. O problema é que essa é mais uma obra na Avenida Cristiano Machado, onde há várias obras. E a prefeitura também está sendo acusada de bloquear as redes sociais parlamentares, influenciadores ou qualquer outra pessoa que mostre as mentiras contadas pelo prefeito sobre BH. Este bloqueio está gerando inclusive ações no Ministério Público, já que o canal do prefeito, como pessoa pública, deve ser aberto a qualquer um. E a Prefeitura de BH joga sujo com a população da cidade para evitar o debate sobre a PL 574 de 2025, conhecida como o PL da especulação imobiliária. Na penúltima semana, o prefeito Damião fez uma manobra de esvaziamento da Comissão de Direitos Humanos. Com a falta de quórum, foi derrubado o pedido de esclarecimento sobre os impactos do projeto na moradia popular e no meio ambiente. Manobrar para enviar o texto direto ao plenário sem ouvir o povo é inaceitável. Como resposta, algumas organizações contrárias ao projeto fizeram uma manifestação na porta da PBH. A Carol conversou com o Paulinho do bairro Concórdia. Vamos ouvir. Nós conversamos com o Paulinho, presidente da ASCOMAC, a Associação dos Amigos e Moradores do Bairro Concórdia, um dos bairros atingidos pelo PL 574 de 2025. Paulinho, obrigado por participar. Fala pra gente
como a Ascomac avalia esse projeto de lei e quais são os impactos para o bairro Concórdia e também para a região central de Belo Horizonte com esse PL. A proposta do projeto de lei 574/2025, ela institui a operação urbana simplificada que propõe a regeneração do centro e mais 10 bairros adjacentes ao centro, aumentando o poder construtivo nessa região através de concessão e incentivos para quem for construir e comprar imóveis nessa região. Esse projeto ele já foi aprovado em primeiro turno e está bem adiantado para a votação de segundo turno, que provavelmente deve entrar em votação de 10 a 15 dias. A gente tem consciência que a base do governo é uma base bem fiel e deve repetir o placar do primeiro turno. Esse projeto ele promete adensar, levar mais gente para morar nessa região onde está a infraestrutura urbana, isso pela alegação do executivo. Mas nós, dos movimentos sociais, a gente avalia que esse projeto só beneficia a especulação imobiliária. Por quê? Ele prevê isenção de IPTU, ITBI, outorga onerosa e outros impostos e taxas só para os empreendedores e compradores, sem nenhuma contrapartida. Não prevê construção de moradias de interesse social, não fala em investimentos na infraestrutura e os moradores que já residem ali na área da operação, nada e nenhum benefício e com grandes possibilidades de gentrificação. O Concórdia, por exemplo, é um bairro de moradores de baixa renda que foram gentrificados lá da área do Barroca para ampliação da Avenida Contorno, construção da Assembleia e outras coisas, lá na década de 1920. Os moradores hoje do Concórdia, que foram desapropriados lá na área do Barroca, vieram na década de 1927, 28 mais ou menos, já há quase 100 anos. E ali, naquele bairro, construíram sua história, sua cultura, sua religiosidade e hoje corre o risco de ser gentrificado novamente, de ter que deixar suas moradias, deixar sua cultura, deixar sua história para trás para a periferia, nas periferias distantes dos centros urbanos. Esse é um impacto muito negativo que a gente avalia. Esse projeto ele tem uma característica de tirar as pessoas mais pobres da área central e ocupar com quem tem poder aquisitivo maior. Então, a gente caracteriza isso como especulação imobiliária ou verticalização predatória, porque ele aumenta o poder construtivo, onde o poder construtivo é baixa, o PL ele promete até dobrar essas construções. Na última quinta-feira, dia 23/7, vocês realizaram um ato em frente à PBH. Qual foi o objetivo desse ato? Nós convocamos um ato público na porta da prefeitura. Nós, as associações de bairro, a Ascomac, a LPS, a ANCLA, que é a Associação do Lagoinha, e a CUT, fizemos um ato público na porta da prefeitura repudiando esse projeto de lei que não traz nenhum benefício para as pessoas mais pobres, para as famílias mais pobres, e que os impactos negativos são grandes. Então esse ato foi para demonstrar para o prefeito, para o executivo e o legislativo que nós não vamos aceitar parados essas medidas que só trazem prejuízo para a população mais pobre. Nós achamos que é uma verticalização predatória, que não leva em consideração a história, a cultura, a necessidade das pessoas, a necessidade de moradia, a necessidade de infraestrutura, a necessidade de melhoria na qualidade de vida. Então, esse ato foi para demonstrar essa insatisfação e esse repúdio ao PL 574/2025.